Amparo com Deus, o Criador dos céus e a terra, para me afastar com o comportamento satânico que Deus agraciou com uns dos seus servos. Declaro que eu sou um servo de Deus que foi revelado para batizar as pessoas com o batismo de fogo, o Espírito Santo e matope. Que Deus criou um homem chamado Lúcifer e gênios a literar no fogo, que o cor dele vai ser como fogo, e criou um homem chamado Adão a literar no matope, que cor dele vem como matope. Este é que é o batismo de fogo e o Espírito Santo, para as pessoas entenderem que os que foram criados de fogo são essas pessoas que se chamaram brancos, cientistas, que fundaram a escola de filosofia, dizer que Deus não existe, para eles semear os mandamentos dele, nós ficarmos a obedecer os mandamentos dele e a ensinatura deles, por poder de fabricar os materiais de fogo, arma, fogo para governar o mundo, bombas, viaturas, telefones, ferros, tudo são fabricados no material de fogo, e é nos identificar nós que Deus não existe, para nós vir adorarmos eles no governação dele, como são deuses. Então tem que aprender a língua dele para ele ficar a dividir grupos no mundo. Para ele, enquanto está a enviar a recomendação dele, nós ficarmos a coordenar com eles em termos de línguas. Português, inglês, chinês, árabe, não sei, encontra aqui latinos aqui de Israel, não sei onde, todos que vão precisar a colonizar o mundo primeiro, tem que arranjar a maneira de ensinar a língua deles. Depois das pessoas compreenderem, é onde que nós já vamos conseguir ser colonizados com esses homens bonitos, brilhantes, que têm esta cor de fogo, que se chamaram brancos cientistas e fundaram a escola. Na escola dele disse que Deus não existe, para nós ficarmos a adorar esses homens. Amparo com Deus, o Criador dos céus e a terra, para me afastar com o comportamento satânico que Deus agraciou com uns dos seus servos. Eu não tenho religião, mas estou a rezar a Deus para me agraciar a religião de Deus, para eu conseguir completar a obedecer os mandamentos de Deus, e no dia de juízo final, para vir ser contado uns dos grupos das pessoas orientados por Deus, e me perdoar meus pecados e entrar no caminho do arrependimento, ser um dos submetidos perante a Deus. Mas no mundo há religiões ou religiões que existem aqui no mundo. Qual é a religião correta de salvação? Eu ainda não descobri qual é, porque dentro de todas as religiões eu já pisei. No Islã eu já pisei, no cristianismo eu já pisei. E no Islã aprendi esse livro, e no cristianismo aprendi este livro. Dentro desses os dois livros, eu já aprendi mínima parte, não é lá tantos, mas mínima partes. E dentro dessas mínimas partes, me criou uma dificuldade bem terrível. Voltei, fiquei atrás, a olhar as pessoas que estão a seguir essas religiões. Então, enquanto estou na presença da República de Moçambique, eu vi uma pregação que nos pregava
o nosso rei da República de Moçambique, silêncio, o rei Jacinto Filipe Nyusi, silêncio, que ele pregou assim, enquanto estava naquela margem de Muxunco, só que não me recorda a data e o dia e a hora, mas me recorda a pregação. Ela dizer que nós, as pessoas, falemos sobre o assunto de deficiência de envelheço, deficiência de perna, deficiência de braço, deficiência de cancros, uma doença crônica, mas existe uma deficiência de pensamento. Esta deficiência de pensamento é terrível, que pode vir lhe satisfazer um servo de Deus acender fogo na casa onde que ele vive. E depois de anoitecer, vir se culpar porque ele fez isso, enquanto já não tem lugar para se campar. Aquela palavra, eu quando percebi, me entrou dentro do meu coração, vi que Deus nos enviou um seu servo fiel para vir nos dirigir esse povo. Na verdade, por causa de nossas deficiências, nós estamos a se baradear na palavra Deus, nós estamos a se baradear na palavra governo, nós aqui estamos a se baradear na palavra partido, nós aqui estamos a se baradear na palavra juventude, nós aqui estamos a se baradear na palavra envelheço, nós aqui estamos a se baradear com qualquer motivo. Então hoje já está aí totalmente ainda. O ser humano está a aprender árabe, está a adorar um Deus profundado com os arabianos, um Deus dele, construir uma cabana dele. Então, por causa da multidão que estão a adorar aquela cabana, então os arabianos deram o nome de Allahu Akbar, porque tem população numerosos dos deuses profundados no mundo. Aquela Al-Kaaba tem multidão das pessoas que estão a adorar. Então, em vez de Allahu Al-Kaaba, agora colocaram Allahu Akbar, porque já é um Deus a crescer, porque no princípio, quando era o nome de Allahu Al-Kaaba, foi construído assim. Depois da idolatria a crescer, viram os movimentos quando preencheu, aquelas pessoas ricas também estão a passar ali e fazer oração delas, coisas dela, ver que está a andar bem, viram que esse lugar aqui é muito importante. Agradeceram por segunda vez. Eles então partiram algumas pedras que estavam nos cantos daqueles Allahu Al-Kaaba, fizeram argamassa naquele lugar e fizeram um quintal. Mas enquanto era uma mata, que não se vivia ninguém, foi assim. Enquanto subiu a categoria, os agradecimentos de época contra época, então a terceira página por fundamentais, as pessoas viram aqueles lugares, então tem que construir dessa maneira assim, que era a terceira parte. Foi assim. E a idolatria subiu, até agora as pessoas viram que esse lugar, então, é bom nós rodearmos as nossas casas, então fazer como uma cidade grande que estão ao pé daquele Allahu Al-Kaaba, que depois dali agora, quando chegou a quarta parte, é onde que foi dado o nome de Allahu Akbar. Então já há multidão. No princípio era mata, que visitar pessoas só visitava, só a distância. Chegava numa infância, quando algamassaram, então entravam, mas não preenchia. Então até a terceira vez preenchia, a quarta vez, então onde que foi então escadas de prédio por em cima, as pessoas só
está a rodear só aquele lugar ali, full de movimentos de outros, então lá fora, lá, bichas de país contra país, a saber que esse agora já cresceu, então onde que dera o nome de Allahu Akbar, a referir este cabana aí. Então na quarta vez foi assim. Tradition of kufr until recently, I would have Ibrahim alayhi salam. بشرناه بغلام حليم بشرناه بغلام Então, حليم. onde que aprofundaram a oração. Você está a chamar as pessoas. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad wa Rasulullah. Numa de que esse Allahu Akbar, esse de Al-Kaaba, esse mensageiro dele é Muhammad só. Mas existem outros deuses aprofundados nos outros países. Marta Jesus Cristo. Numa de que aqueles magiáticos basta surgir porque fé dos perdidos disse que Deus está no céu. Então basta aparecer uma pessoa com magia terrível. As pessoas dizem que parece que Deus é este. Vem de um modo de ser humano para verificar conosco, a nos mostrar o poder dele. Então as pessoas lhe adoram aquela pessoa, lhe tem medo, grande respeito, qualquer coisa que ele fica com dificuldade, consulta a ele e ele consegue tratar, organizar as pessoas até eles acreditar que sim, na verdade, este aqui é um próprio. No fim de fé. Então quando ele morre, tem direito de ele entrar num lugar, fazer construção de uma cabana. Então, aquela cabana, mesmo se quiser um rei qualquer, basta morrer, construir essa cabana. Então, aqueles povos que costumam ir aí, faça uma oração de pedido do espírito dele, o espírito dos mortos. Então, cada tribo, consoante da sua forma. Então, os arabianos, não sei aquele Al-Kaaba aí, não sei cemitério de Abraão, não sei cemitério de Muhammad, não sei, Abraão foi nascido, foi enterrado naquela cabana, então Muhammad está nos cantos daquele lugar mesmo, que ele vinha, a majestação dele, apontar aquela cabana aí, então deram o nome de Allahu Akbar, então aprofundaram a oração. A oração você para, Auzubillahi minash shaitanir rajim, que eu estou a te pedir, Deus, me afastar com Satana que foi maldito no seu reino. Aí, Allah dele é aquele cabana. Não é tu ano uswali, farazi se é a subuh, porque é no princípio. Salasa rakati, que é 3 repetições. Se é um dirigido, é ma'muman, ma'muman. Se é dirigidor, al-imam, Ada alillahi ta'ala, Allahu Akbar. Esse Allahu Akbar a referir o quê? A referir aquela cabana de Al-Kaaba. Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahu bukuratan wa asira, wa jahti wajhiya lillazi fattara samawati wal ardu muslima wa ma'ana min al-muslimin. Numa de que esta toda aqui, abertura dessa oração, que você já decidiu um dos muçulmanos, que você já recebeu um batismo de acreditar naquele Al-Kaaba aí como é Allahu Akbar. Aí você parou no salat, está a olhar aonde? Está a olhar aonde que é aquele Al-Kaaba, que é depósito de seu fé, construído com os arabianos, homens bonitos que têm cor de fogo, bem merecido. Então dali bate alhamdu. Depois daí, Allahu Akbar kabira, alhamdulillah kathira, subhanallah bukuratan wa asira, wa jahti wajhiya lillazi fattara samawati wal ardu muslima wa ma'ana min al-muslimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, rahman rahim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Apontar aonde? Aquele cabana aí. Allahu Samadu. É aquele cabana ali.
Lam yardi wa lam yuladu, aquela cabana ali. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Aquela cabana aí, porque não há nenhum país que foi construído uma cabana como aquele ali, as pessoas já viram adorar. Então ali, Allahu Akbar está no súdito. Subhana Rabbiyal Azim, que glória para o meu Senhor. Subhana Rabbiyal Azim, glória para o meu Senhor. Subhana Rabbiyal Azim, glória para o meu Senhor. Sami Allahu liman hamidan. Deus, Allah, não lhe ouve, que não lhe agradece. Aí apontou aonde? Aonde que é aquela cabana aí. Rabbana Allah alhamdu, todo louvor pertence a Deus. Allah. Aquela cabana aí. Allahu Akbar. A testa está a vir tocar no chão. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi, que glória para o meu Senhor o Altíssimo. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi, glória para o meu Senhor o Altíssimo. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi, glória para o meu Senhor o Altíssimo. 3 vezes a repetições, a repetir aí. Sami Allahu Akbar, la rabbihu fil walhamni. Eu estou a pedir perdão de Deus. Ali apontar aonde? Aí está no depósito de fé, lá em Kibra, em Maca. Allahu Akbar. Agora é Allahu Akbar. Primeiro, quando estava no mato, era Allahu Al-Kaaba. Mas agora Allahu Al-Kaaba já é conhecido ponta até a ponta. Agora já é Allahu Akbar. Está a encarnar mais. Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi, Subhana Rabbiyal, que é glória para o meu Senhor o Altíssimo, glória para apontar aonde? Apontar aquela Al-Kaaba. Então está 3 vezes, está a voltar mais, está a bater Alhamdu, Surat Al-Fatiha, está a bater mais Surat qualquer, está a ir mais Subhana Rabbiyal Azim, Subhana Rabbiyal Azim, que é glória para o meu Senhor, glória para o meu Senhor, glória para o meu Senhor. Está a levantar Sami Allahu liman hamidan, Deus não lhe ouve que não lhe agradece. Rabbana laka alhamdu, todos os louvores pertencem a Allah. Apontar aonde? Aquela Al-Kaaba. Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal A'la bihamdi, Subhana Rabbi. Inclinou testa no chão. Apontar aonde? Aquela Al-Kaaba. Depois está a sentar. Atahiyatu li mubarakatu, salawatu tayyibatu lillahi, assalamu alayka ila ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah. Apontar essa Al-Kaaba. Wa ashhadu anna Muhammad wa Rasulullah. Apontar esse Muhammad. Quem construiu Al-Kaaba foi Abraão. Mas a chamada Islam disse que ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad wa Rasulullah. Apontar Al-Kaaba que construiu Abraão. Então, isso já é religião. Isso é religião dos arabianos, fundado por eles. Então, é um Deus fundado com os arabianos. Você, quando quer adorar esse Deus, é preciso você aprender árabe. Por quê? É um Deus dele. Esse Allahu Al-Kaaba é Deus dele. Então, agora como é que recebeu? Deram o nome de Allahu Akbar. Então, todos a oração, as pessoas estão sendo indicadas a adorar aonde? Adorar aquela Al-Kaaba aí. E depois dali, já o rei da república está ali a abertar a estrada. O nome dele ele chama Kafir. O rei da república está a preparar medicamento no hospital para o seu povo apanhar febre, tem que ser tratado. Agradecimento dele é Kafir. O rei da república está a construir escola para o seu povo estudar, ele ter estudo. O agradecimento dos muçulmanos lhe chama-se Kafir. Cristão lhe chama Bagão. Muçulmano, porque muçulmano é árabe. Cristão é tradução. Então, assalamu alaikum é Islã, a paz esteja contigo, é cristão. Então, já é Islã é árabe, cristão é português, macua, numa de que todas as línguas no mundo é cristão. Islã é árabe só. Então, está a rezar Allahu Akbar, adorar uma cabana construída com os arabianos. Então, cada anualmente você tem que viajar daqui até lá para vir conhecer aquele Allahu Akbar que eu estive a adorar lá. Este. Então lá vai encontrar outra idolatria, não é essa idolatria que está nessas mesquitas, essas aqui são a idolatria de convite.
para você preparar fé de chegar lá. Então, quando chegar lá, lá tem própria idolatria, enquanto você está a encontrar aquele Allahu Al-Kaaba, que é Allahu Akbar agora, invisuável que é este. Então, os arabianos vão te explicar a oração que você vai encontrar lá, a volta de lá para aqui, você mesmo vai falar que nós aqui não estamos a rezar. A oração está lá. Todos esses hujjads que foram lá, eles falam-se que aqui nós não estamos a rezar. A oração está lá na presença de Allahu Al-Kaaba quando você está ali ver. Então, vai voltar mais. Depois desse atahiyatu, limubarakatu, salawatu, taibatu, lillahi, assalamu alayka ala ibadillahi salihina, ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammad wa rasulullah. Mas aí apontou a sua cara numa cabana que chama-se Al-Kaaba, que construiu Abraão, não é que construiu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. O dono desse cabana que as pessoas estão a adorar, construidor desse cabana foi Abraão. Então pode ser que Abraão construiu quando estava aí no mato, vendo o seu outro, que algamaçou, vê o outro que construiu como campo de futebol. Então quando vê Muhammad sallallahu alaihi wasallam, é onde que fez a construção daquele prédio tudo para observar aquele Allahu Al-Kaaba estar num lugar bem merecido. Então já é achado a la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad wa rasulullah. Não é achado a anna ya Ibrahim wa rasulullah que construiu aquela Al-Kaaba. Mas dizem que Deus, Allah falou com Abraão que retifica, construi lá a minha casa. Mas a chamada, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad wa rasulullah. Não é ashhadu anna ya Ibrahim wa rasulullah. Ibrahim foi empurrado, porque Ibrahim é um avô dos israelitas. Então é a mesma coisa como os coloniais que vieram aqui em Moçambique, construíram casas, depois foram envaguados aqueles estrangeiros, aqueles brasileiros, bazaram na casa dele. Então aquelas casas vêm por nome de um rei da república. Então Abraão foi como um estrangeiro em Meca. Então o rei da república foi Muhammad, e que ratificou aquela casa ali para ser Allahu Akbar. E por isso vê ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad wa rasulullah. Mas por fundamentador daquele Al-Kaaba é Abraão. Mas no Islã aí, é só tem que aprender árabe, cantar árabe e seguir o que você está sendo ensinado aí. E aí você não pode procurar saber a verdade é qual. Aí você vai ser esquartejado aí mesmo no grupo, que senhor, não vale a pena. Se você quer, vai lá construir tua mesquita, chamar suas pessoas para ensinar esse pensamento que você tem. Aí já não há como. Isso é o que se diz Islã, Muslim min al-muslimin. Então depois dessa oração acabar, então vem aquele tahiyatu última, que é tahiyatu limubarakatu salawatu tayyibatu walillahi assalamu alayka wa ala ibadillahi salihin, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad wa rasulullah. Nunse que Allahumma khufihi nunse wa khufilahu nunse wa nunse Ibrahim wa ali Ibrahim. Allahumma inni أعوذ بك ومن فتنة المحيا ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم إني أعوذ بك ومن عذاب القبر ومن عذاب الآخرة ومن عذاب النار ومن عذاب النسوء. Que aí a fazer essa oração, a orar, a olhar o quê? A olhar aquela Al-Kaaba. Numa de que todas essas palavras dentro do salat que muçulmanos estão a usar nas mesquitas, depósito dele é onde que é aquela cabana de Al-Kaaba aí. Depois o rei da república é kafir. Bandeira nacional dos países tem que ser removido para ficar bandeira de Karmatullah, que está escrito ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad wa rasulullah. Isso é que é a apresentação dos muçulmanos, e eles apresentam assim. Meus irmãos, estamos aqui em Kisanga. Vocês que estão a assistir aí fora, estamos a chamar sempre para vir aqui lutar sobre essa bandeira de Kalmatullah,
não queremos bandeira de Frelimo, queremos bandeira de La ilaha illallah Muhammadu Rasulullah. Também usar lei que está no Corão, como Allah que falou. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tem que ver essa bandeira nós que estamos a usar. Meus irmãos, não posso ficar enganado. Nós não estamos a lutar sobre parece riqueza do mundo. Só queremos Firdaus, La'ala. Como Allah ele que dizer, epa, quando você na verdade quer ficar islâmico, primeiro tem que morrer quando está a lutar sobre luta de Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. O que é que nós estamos a adorar aqui? Pessoas dizem que religião. Deus está onde disse que Deus está no céu. Numa de que aqui na terra aqui não existe Deus, porque ninguém que já viu Deus. Então, como lá no céu nós nunca vimos, não conseguimos nossas vistas furar o que está lá no céu. Então nós, a nossa fé, dizemos que Deus acho que está lá no céu, onde que nós, as nossas vistas, não conseguem furar para ver o que está atrás dos céus. Então acho que Deus no trono dele, nós lhe entregamos Deus, o trono dele está lá. Aqui no chão, aqui não há trono de Deus. Aqui só tem trono de Allah Al-Kaaba, tem trono de Jesus Cristo. Esse é um trono que está aqui na terra. Então, os cristãos, número que essas são religiões dos Amarta Ankawan. Pode eles encontrar, estão nos quintais, pode construir casa, colocar quintal, depois eles não ficam no quintal. Vai encontrar se arrumar aí fora, se é mulheres, a controlar homens que estão a passar, ver o zipo dele como que encheu. Vista dele, você lhe controlar, não vai se reparar com ele, cai no zipo, tá? Conhecer qual é a carga que você carregou. Depois de você passar aqui atrás, aqui a conversa. O marido dele está no serviço aí. Outros maridos dele são chefes aí. Mas não fica no quintal conversa, não anima, só ficar fora. Depois já é aprofundado o religião do Jankawane. Que aquele que gosta de ficar no quintal, que não gosta de ficar fora com a família dele, então as pessoas que não gostam de ficar no quintal, que gostam de ficar fora, profunda uma ofensa de ofender as pessoas que não gostam de ficar fora, só gostam de ficar no quintal. Então profunda uma vergonha qualquer interesse Jankawane ali ficar ali a conversar, a perder respeito às pessoas consoante dos seus objetivos. No domingo vão na igreja, na sexta-feira vão na mesquita. Então, a baralha cristalismo, Jesus, outra parte, é conhecido, disse que Jesus com Deus são um. Outra parte, disse que Jesus é um Deus por trindade. Deus Pai, apontar próprio a sua cabeça. Deus Filho, apontar o seu ombro esquerdo. Deus e o Espírito Santo apontar o seu ombro direito, próprio. Então, esse é o carimbo de anticristo. Então, isso aqui, o nome do Pai é Deus por trindade. Outra parte, Jesus é um filho de Deus. Outra parte, Jesus é filho de Maria. Então, outra parte, Jesus é um profeta. Então, no Mateus capítulo 13, versículo 53, acabação disse que Jesus vista a cidade de Nazaré. Disse que enquanto Jesus terminou de ensinar essas parábolas, deixou aquele lugar 54 e partiu para a sua cidade natal. Ele começou a ensinar nas sinagogas deles e todos ficaram muito admirados e se perguntavam entre si onde ele conseguiu esta sabedoria e esse poder de fazer milagre. 55. Esse homem não é o filho de carpinteiro? Jesus esse.
é um filho de carpinteiro, é Jesus esse. Filho de Deus, é Jesus esse. Filho de Maria, é Jesus esse. Filho Deus por Espírito, Deus por Trindade, é Jesus esse. Então é que isso que onde ele conseguiu essa sabedoria e esse poder de fazer milagres, 55. Esse homem não é o filho de carpinteiro, o nome da mãe não é Maria, ele não é irmão de Tiago, de José, de Simão e de Judas, 56. Não vive as suas irmãs aqui conosco? Então, ele, onde é que ele conseguiu tudo isso? Verso 56. Mateus capítulo 13, versículo 57. E não queriam saber dele, mas Jesus lhes disse, todos os profetas, já Jesus aqui, na boca dele, se coloca no caminho de profeta. Mas existe cristão que estão a dizer que muçulmano não conhece Jesus Cristo como Deus. Eles estão a conhecer Jesus Cristo como profeta. Somente os cristãos estão a conhecer Jesus Cristo como Deus. Consoante das escritas, entre essas escritas que se escreveram aqui, qual é que cada escrita tem grupo dele que construiu. Então, diz que todos os profetas são respeitados em todas partes, menos em suas próprias terras e em suas próprias casas. 58. E Jesus não fez muito milagre lá, pois o povo de lá não tinham fé. Então, vê no Mateus, capítulo 12, versículo 15. A cabeçada disse que Jesus é o servo escolhido por Deus, já. Filho de carpinteiro, Jesus. A mãe dele, filho de Maria, Jesus. Deus por Trindade, Jesus. Filho de Deus, Jesus. Então, aqui Jesus é um servo escolhido por Deus. Disse que enquanto Jesus descobriu o que os fariseus queriam fazer contra ele, saiu dali, muitas pessoas o seguiram. E ele curou todos os doentes. 16. E lhes advertiu para que não contasse a ninguém quem ele era. 17. Isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito por Deus por meio do profeta Isaías. Então Jesus é profeta e foi adivinhado por profeta Isaías. Aqui está o meu servo, fui eu quem o escolhi. Eu o amo e ele me dá muita alegria. Porém nele o meu espírito. Então, a palavra dizer que porém nele o meu espírito. Todos nós aqui somos de Deus. Numa de que a minha alma, que fui dado, é a alma de Deus que ele pôs para me dar a mim. Eu estou a viver. E dentro desse alma que Deus me deu, se reconheço isto aqui é a alma de Deus. Dele. O dia que ele vai levar é só tirar e eu já não movimentará mais. Então, quando diz que porém nele o meu espírito, Deus criou espíritos. Tem espíritos irmãos, todos é de Deus. Tem coisas que nós vemos, invisível e invisível. Todas essas coisas é de Deus. Então, Deus é que transporta de um lado para o outro. Mas as pessoas que estão em firme de fé, que se diz que Deus está no céu, eles pensam que Deus tirou o espírito de alma dele, lhe encargou Jesus, e dali mesmo Deus morreu para deixar Jesus Cristo trabalhar como Deus. Então, no dia que foi designado Jesus Cristo para morrer, ele subiu lá na montanha para vir orar a Deus, antes de Jesus Cristo perder a alma dele. Se é espírito, antes de perder aquele espírito de Deus que ele colocou no íntimo dele. Jesus se reconheceu, subiu na montanha para ir rezar a Deus. A de chamar o pai dele já, rejeitar o carpinteiro e rejeitar a Maria, que ele é o Filho de Deus. E é onde que ele colocou aquele no Mateus capítulo 10, versículo 34, que vocês não pensam que eu vim trazer paz ao mundo.
não vim trazer paz, mas sim conflito. Eu vim para fazer com que estas coisas de conflito aconteçam. O filho ficará contra o seu pai, a filha ficará contra a sua mãe, a nora ficará contra a sua sogra, e os inimigos de uma pessoa serão os da sua própria pessoa, própria família. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais que Jesus, porque Jesus não lhe amou carpinteiro, não lhe amou a Maria. Então você, para seguir parte de Jesus Cristo, é preciso você não lhe amar seu pai e a tua mãe. E quem ama seu filho ou sua filha mais que Jesus Cristo não está a favor de Jesus. E você, para seguir o caminho de Jesus Cristo, não pode amar seu filho nem sua filha. Então, isso é palavra, foi carimbado. Então, corrupção de uma pessoa, cada um viaja da sua maneira. E cada um segue da sua maneira. É onde que existe essa divisão dos grupos. Então, diz que porém nele o meu espírito, e ele proclamará justiça para todas as nações. 19. Ele não discutirá, nem gritará, e ninguém ouvirá a sua voz nas praças. Versículo 20. Ele não quebrará o ramo quem já está trincado, e nem tampouco apagará a luz quem já está fraca. Ao contrário, ele persistirá até que a justiça triunfe. 21. Então todas as nações depositarão neles suas esperança. Aí não se falou nome. E essa pessoa é quem? E qual é que vai ser? Porque essa foi uma adivinha de um profeta passado. Então, depois de vir esses magiáticos aí, vai encontrar cada um, acho que esse. Então, as pessoas não se analisam as palavras. Filho de Deus é ele. Filho de carpinteiro é ele. Filho de Maria é ele. Servo escolhido por Deus é ele. Deus por trindade é ele. Não sei ser... Então... Uma pessoa só leva um cargo, quando Deus é Deus, único cargo só de Deus é Deus. Deus não tem mais outros cargos. Esse Deus não tem mais outros cargos que é parecido com Deus. Deus é Deus, servo é servo. Então, se Jesus Cristo é Deus, não poderia ser chamado mais filho de Deus? Não poderia mais ser chamado servo escolhido por Deus? Não deveria ser chamado mais o profeta? Não poderia ser chamado mais o filho de Maria e carpinteiro? Ele só Deus, só Deus é único. E no Mateus capítulo 15, versículo 21, a cabeçada disse que Jesus ajuda uma mulher que não era judia. 21. Diz que Jesus partiu naquele lugar, se dirigiu para a região da cidade de Tiro e Sidom. 22. Uma mulher cananeia que morava naquela região, não sei de Tiro ou de Sidom, se aproximou de Jesus e começou gritando, dizer: Senhor, filho de Davi, tenha piedade de mim. Já aqui Jesus está a ser conhecido como um descendente de Davi. E nesse livro de Mateus, no princípio, Deus disse que ele prometeu a Davi que dentro dos seus descendentes vai surgir um servo que vai vir levar um reino eterno. Isso já é tempo de Davi. E a mulher aqui disse que Senhor, filho de Davi. Esse é Jesus mesmo. Esse. Filho de Deus é ele. Filho de carpinteiro é ele. Filho de Davi é ele. Servo escolhido por Deus é ele. Profeta é ele. Deus por trindade é ele. Então, são cargos esses que estão a subir bem paradeados então no livro. Filho de Davi, tenha piedade de mim. Minha filha está possuída por um demônio e sofre terrivelmente. Por lhe conhecer Jesus Cristo, que aquela mulher não é uma mulher das israelitas, é uma estrangeira de Canaã. Jesus, por não lhe respondeu nada. Seus discípulos então é que sentia pena daquela mulher e se aproximou de Jesus e lhe disse: ajuda essa mulher, embora esse não é nosso conterrâneo, e ele andou desde longe a nos perseguir, gritando atrás de nós.
24. Jesus então lhes disse: eu fui enviado somente às ovelhas perdidas do povo de Israel. Jesus foi enviado com as ovelhas perdidas de Israel. Havemos de voltar aqui, vamos acabarmos a sentença. 25. Diz que, mas a mulher, tendo se aproximando, se ajoelhou diante de Jesus e lhe disse: ajuda-me, Senhor, porque a minha mulher está mal e eu não tenho paz a ver minha filha está a sofrer. Em resposta, Jesus lhes disse: não está certo tirar comida dos filhos para dar lá às cachorrinhas. Numa daqui, a mulher que não é de Israel é cão, criança dela é cachorrinha. Esse já é julgamento de Jesus Cristo para os estrangeiros que viviam na terra dele. Esses é que viviam na terra dele. Não é eu que nunca conheci lá. Esses é que conheceram lá e que são vizinhos. E ele mesmo tirou um dos mandamentos num lugar, disse que os mandamentos principais, você tem que amar seu Deus com todo o teu coração, com todo o teu pensamento, com toda a tua alma, com toda a tua força. E o segundo mandamento, semelhante a ele, ama o seu próximo como ama a si mesmo. Então, essa cananeira era uma próxima de Israel e ainda mais estava a viver dentro de Israel. Mas Jesus Cristo lhe considerou, lhe julgou como ela é cão, por causa de não ser israelita. Então, não é possível Jesus Cristo fazer oração de salvação com uma criança de Canaã, por enquanto ele vem aí para salvar as ovelhas perdidas do povo de Israel. Então, onde que em resposta, Jesus lhes disse: não está certo tirar comida dos filhos para dar lá aos cachorrinhos. 27. Mas a mulher lhes disse: isto de me dizer que eu sou cão, minha filha é cachorrinha, isso é verdade, Senhor. Até os cachorrinhos, as cachorrinhas comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. 28. Ao ouvir aquilo, Jesus lhes disse: a sua fé é grande, Senhora. Quem seja feito o que a Senhora deseja. E naquele mesmo momento a sua filha ficou curada. Então, voltamos no Mateus capítulo 15, versículo 24. Jesus então lhe disse: eu fui enviado somente às ovelhas perdidas do povo de Israel. Então, tem uma ensinatura. Os cristãos dizem assim, que Jesus Cristo, ele derramou sangue dele no cruz para nos lavar os nossos pecados. Esses são povos perdidos de Israel. Quem tirava essa ensinatura são aqueles povos perdidos de Israel que estavam aí no mercado central, a eles querendo roubar, mas eles tinham medo de ser crucificado. Então sempre girava só aí no mercado, aí, mas não tinham maneira como roubar. Então Jesus Cristo, quando chegou, como ele foi enviado por causa de apoiar os povos perdidos de Israel, ele quando chegou ali julgou como que vocês fizeram a casa do meu pai como é esconderijo dos ladrões. Já os ladrões ali estão sendo se esconder por causa, e aquela palavra quem estava a lhe dizer? Estavam a lhe dizer os reis, que eles colocaram o julgamento de crucificar os gatunos. Então eles que estavam a dizer que vocês fizeram essa casa do meu pai como o esconderijo dos ladrões. Então essa já é uma maneira de querer alimentar os povos perdidos de Israel. Então ele coordenou com ele que alô, é porque vocês aqui não ganham, disse que é para nós aqui temos medo, porque esse governo aqui, porra, não demora a crucificar nossos colegas, muitos já fossem que vão estar à espera lá. Eu vou vos salvar. Esse julgamento de cruz. Eu quero confusionar aqui, derrubar mesa, vocês ficarem a roubar até no fim do ponto do vosso roubo. Então, o vosso carro cruz, todos vocês que vão roubar hoje, eu é que vou derramar esse sangue para lavar esses vossos pecados que vocês deveriam ser crucificados.
Então, dali mesmo, Jesus Cristo começou então a derrubar mesas, a ir, então os colegas aqui atrás, então a roubar, a transportar as coisas. Ali numa de que até discípulo naquele dia, só o assunto dele era só de carregar a riqueza só para ir depositar nos lugares esconderíssimos. E roubaram totalmente. E o governo descobriu a coordenação de Jesus Cristo para salvar aqueles gatunos. E o governo disse que então pronto, como você já decidiu derramar seu sangue para vir defender esses gatunos aí, então todos esses que roubaram, nós não vamos procurar ninguém. Somente a cruz dele, todos vai carregar você. E na verdade, Jesus carregou um cruz. Não sei de 100 e tal pessoas que deveria ser crucificado naquele roubo, foi crucificado Jesus sozinho. Então Jesus Cristo derramou sangue no cruz por causa de defender os ladrões que estavam a se esconder só no mercado central, de conseguir derrubar por causa de ter medo de ser crucificado. Essa é que é a salvação que Jesus Cristo vem para salvar esses povos perdidos da Israel. Então aquelas pessoas que roubaram naquele dia são essas pessoas que salvou Jesus. E esse só nós que estamos aqui não nos pertence aquela salvação. Se nós roubamos nem pelo menos bolacha. Se fosse que eu estava lá, eu também, como sou comerciante de óleo, só eu só ia carregar só 20 bardas só. Aqui 20 bardas correr para em casa, observar. Caixa de borracha correr para em casa. E isso correr para em casa. Então eu ia descarregar e ficar full. Então dali mesmo, aonde que eu deveria dizer que Jesus Cristo derramou o sangue dele no cruz por causa de me salvar. Esse é meu pecado, que eu roubei essas coisas aqui, enquanto já está a mostrar aquelas coisas que eu roubei. Mas se eu não aproveitei nada aí, eu não posso testemunhar que Jesus Cristo derramou sangue no cruz por causa de defender meus pecados. Se eu não comi nada. Então, eu não sei como é que nós estamos a compreender. Então, dessa maneira, é onde que nós estamos a ficarmos dentro dos nossos quintais. No dia de sábado, em vez das pessoas descansar, os Yankawanes só saem fora, procurar maneira só de ofender as pessoas que não estão a se juntar nos gostos deles. Depois dali, vai na igreja, vai rezar, vai na mesquita, vai rezar, a sair de lá, começar a ofender as pessoas. São cafres, são bagão, não sei. Então aí já, como a pessoa anda na igreja, então o comportamento dele tem que se igualar com todas as pessoas que vão viver aqui na terra. Tem que se igualar o comportamento dele com um chefe que costuma andar na igreja, ou com a mulher de chefe com o chefe dele que costuma andar na igreja, ou mulher de chefe com o chefe dele que costuma andar na mesquita para ir adorar essa cabana de construção dos arabianos. Então, não estamos a tratar nada o que é da palavra de Deus. Somente só estamos a se baralhar só. E no fim dele estamos a se perder respeito entre nós. Pessoa mesmo não perder respeito às pessoas, dizer que eu vou viver aqui numa vida normal, mas ainda mais as pessoas profundas, ou só perder respeito a você, só pronto a vida dele é se meter no cristalismo, aquele que não é do cristão, ele ofender bagão. Então no cristão tem divisão. Cristão de católica ofende o universal. Universal ofende católico. Velho dos apóstolos ofende o universal, ofende católico. Católica ofende o universal, ofende o velho dos apóstolos, ofende a Assembleia de Deus, ofende no Zione, Igreja de Cristo, ofende a Igreja de Santa Maria. Santa Maria também ofende. Depois tem Deus de verdadeira, mas todos apontaram Jesus. Tem Senhora. Jesus é que é o Senhor, apontar Jesus como é Deus. Não é um servo escolhido por Deus já, e não é filho de carpinteiro, não é filho de Davi, não é filho de Maria, não é só filho de Deus. Como é que ele nasceu Deus? Será que Deus se coabitou com a Maria? Porque se é pai, pai é aquele que se coabita com uma mulher, depois a mulher pegar grávida, a mulher lhe nasce aquela criança. Então, o pai é este. Então, o encontro de Maria foi anjo, não foi Deus. Isso que Deus é que ele recomendou o anjo,
E o anjo é que foi se encontrar com Maria. O significado que Maria não se encontrou com Deus. Quem se encontrou com Maria foi o anjo. Nesse dia, se é personificado, não sei se era invisuável, aonde que ele disse que eu fui enviado para vir se encontrar contigo, para você pegar grávida por Espírito, por poder do Espírito Santo. E a Maria dizer que como é que eu posso vir se encontrar enquanto nenhum homem nunca me tocou? E ela dizer que eu é que fui mandado para ser a tocação contigo, se é da palavra, se é encarnal, para você conseguir nascer criança, que o nome dele vai ser Jesus. Nome vem Jesus. Mas depois dele andar a desobedecer o mandamento de Deus, os israelitas próprios é que lhe chamaram Jesus como um anticristo. É onde que lhe deram o nome de Jesus Cristo. É um anticristo. Por quê? O ensinatura, as pessoas dizem que Jesus, ele quando ficou no trono dele lá no céu, como é Deus, olhou aqui embaixo e encontrou o seu povo não obedece o mandamento de Deus. Então ele se encarnou Deus igualmente para na barriga da Maria, para vir aqui na terra nos ensinar a nós como que podemos obedecer o mandamento de Deus. Mas chega aqui no dia de sábado, ele mesmo é que está a andar nas machambas dos nativos e andar a roubar a espinga de trigo dos nativos. No dia de sábado, os nativos estão a descansar, Jesus Cristo está a andar nas machambas das pessoas a roubar a espinga de trigo com os colegas dele. Aquela confusão do mercado central já está a subir, a começar nas machambas, até entrar nas cidades. Mateus capítulo 12, versículo 1, a cabeçalho disse que Jesus é o Senhor do sábado. Disse que naquela mesma época, num sábado, Jesus estava atravessando num campo de trigo. É uma machamba de trigo, não é machamba dele, porque era comportamento dele. Depois dele andar a roubar, então as pessoas, quando voltam no dia de domingo, descobririam aquele roubo. Logo ele meteram o queixo no sacerdote, a dizer que, Senhor, nós embora que aqui estamos a descansar, mas no dia de sábado há um roubo que está a passar nas nossas machambas. Nós, quando estamos a passar aí no domingo, sempre estamos a encontrar quebra. Então os sacerdotes enviaram os soldados lá. Logo estão a ver Jesus Cristo com o grupo dele, está a escolher aqueles espingas cheio. Então disse que naquela mesma época, Jesus estava a atravessar no sábado. Jesus disse que naquela mesma época, num sábado, Jesus estava atravessando num campo de trigo. Ele com seus discípulos tiveram fome e então começaram a colher algumas espingas de trigo e a comê-las. Versículo 2. Quando os fariseus viram aquilo, lhe disseram a Jesus: olha, você com seus discípulos estão fazendo o que não é permitido fazer no sábado. Versículo 3. Jesus, porém, lhes perguntou: por acaso vocês nunca leram o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam com fome? O número 4. Davi entrou na casa de Deus e tanto ele como os seus companheiros comeram dos pães consagrados a Deus, os quais não eram permitidos comer, nem ele, nem seus companheiros. Somente os sacerdotes podiam comê-los. Versículo 5. Por acaso vocês também nunca leram na lei de Moisés, em que os sacerdotes, ao ficar a trabalhar no templo aos sábados, desobedecer a lei e ficaram sem culpa? Pois eu lhes digo que aqui está alguém que é maior do que o templo. Se vocês soubessem o que as escrituras querem dizer com eu quero de vocês compaixão, em vez de sacrifício de animal, não condenaria pessoas inocentes, pois o Filho do Homem é o Senhor
do sábado. Aí então, você está a entrar na machamba dos donos, está a roubar a espinga de trigo das pessoas nos dias de descanso que os nativos estão a descansar. As pessoas estão a te pegar, está a te dizer, ainda mais não te culpa por causa de roubo, só eles estão a te culpar a você que isto que você está a fazer não é bom fazer no dia do sábado. Somente no sábado nós todos temos que descansarmos em casa. Mas a partir de domingo até sexta-feira é que é o último desse trabalho. E ele, em vez de aceitar erro que sim, na verdade eu desobedeci esse mandamento porque eu estive mal de fome. Então estou a pedir desculpa a vocês que são os donos da machamba. Estou a pedir desculpa a Deus que parantou esse é o quarto mandamento de não trabalhar no sábado. Isso é que é a ensinatura de um servo escolhido de Deus para ensinar as pessoas a obedecer o mandamento de Deus. Você tem que falhar, mas depois das pessoas te dizer que isso que você está a fazer é erro consoante da escrita, você aí não pode mais virar a palavra. Então, no Mateus capítulo 5, versículo 17, Jesus disse, como vocês não pensam que eu vim para acabar com a lei de Deus que lhe enviou Moisés, ou com os ensinos dos profetas. Não veio acabar com ele, mas sim dar a verdadeiro significado dele. Enquanto o céu e a terra durarem, nenhuma letra nem um único acento desaparecerá da lei de Deus que lhe enviou Moisés até todas as coisas aconteçam. Então, ele aí está a andar nas machambas das pessoas a colher espinga de trigo no dia de sábado. Já está a desobedecer a lei. Isso é o significado que ele vem para fazer acabar a lei de Deus, mas aqui na escrita diz que ele não veio para fazer acabar a lei de Deus. Então os cristãos agora já estão a trabalhar no sábado. Quando perguntar, disse que trabalhar no sábado não é pecado. Por quê? Porque Jesus Cristo ele trabalhava no sábado, enquanto ele lhe perguntava, criticava da sua maneira. Então nós também estamos a gostar desse caminho de Jesus Cristo, de desobedecer o mandamento de Deus e criticar as pessoas que estão a perguntar por que cristãos estão a cometer adultério. Quer dizer que cometer adultério não é pecado. O que é pecado é você não acreditar em Cristo. É que é pecado. Mas cometer adultério não é pecado. Matar não é pecado. Mentir não é pecado. Enganar a pessoa não é pecado. Não sei o que não é pecado. O que é pecado é você não querer em Cristo. Então, em Cristo veio aqui para desobedecer o mandamento de Deus. E por isso o próprio povo de Israel lhe chamaram a ele anticristo. Chegou numa infância que eles lhe crucificaram, porque cruz não foi um julgamento dos santos de Israel. Cruz foi um julgamento dos malfeitores de Israel. E no dia que foi crucificado Jesus Cristo, não foi ele sozinho, que foram capturados naqueles grupos dos malfeitores, que foram 4. Aqueles os 2 que eram menores, não foram conhecidos o nome dele. Mas Jesus, que é chamado Cristo e Barrabá, eles é que era o terrível na Israel, que os israelitas cansaram. Então, dali mesmo, o rei perguntou ao povo que vocês, porque o rei, o costume dele era o que o tempo de Páscoa, depois de passar, todos os gatunos desconseguidos, depois de ser carcerado, tem que ser julgado. Anualmente ser crucificado uma vez, depois de ser crucificado lá, não passa mais lá ninguém, aqueles ali ficam ali sozinho até morrer sozinho, apodrecer sozinho e cair aqueles ossos, até apodrecer aquele cruz sozinho. Depois do anualmente, cada anualmente, uma vez que crucificava, ali só pisava uma vez só. Então foram os 4. O rei perguntou ao próprio povo, que vocês querem que, numa de que assunto de sortar foi uma pena do rei. Entre todos os gatunos apanhados, o rei soltava, perdoava um gatuno. Isso é um código que foi construído na Israel. Então o rei perguntou ao povo, vocês querem que se fosse que eu soltasse aqui entre Jesus, que é chamado Cristo, e Barrabá? O próprio povo disse que solta lá Barrabá, mas Jesus Cristo nem vale a pena, só rei, você lhe deixar esse anticristo aí, estar mais nós a nos criar problema aqui. Esses são povo que conheciam Jesus Cristo, que assistiam o comportamento de Jesus Cristo.
Agora, as pessoas que Jesus derramou sangue para salvar pecado e julgamento foi os gatunos que roubaram naquele dia que Jesus Cristo derrubou mesa no mercado central. A entrada de força disse que vocês fizeram como eu na casa de meu pai, como eu esconderijo dos ladrões. Então ele derrubou a mesa dos comerciantes para ajudar aqueles ladrões a roubar bem. E na verdade roubaram naquele dia. E todo o coruja daquelas pessoas que roubaram carregou Jesus sozinho. Numa de que já é coruja de Jesus Cristo e coruja de Barrabá. Coruja de Barrabá foi vidro. Coruja de Jesus Cristo foi um ferro. Então foi 3 gatunos desconseguidos que foram crucificados naquele. Não foi Jesus sozinho, que as pessoas vão dizer que Jesus morreu no cruz para defender o nosso pecado, lavar o nosso pecado. Pecado que defendeu Jesus Cristo são pecados dos ladrões que desconseguiam roubar aí no mercado central por ter medo de ser crucificado. Então Jesus Cristo carregou o cruz daquelas pessoas e tudo e abriu porta para eles roubar bem. Então o pecado dele é que salvou para ser crucificado Jesus, por causa de ficar grosso com a magia dele. E esse julgamento ele carregou por causa dele, rejeitou a mãe dele à frente de multidão. Dizer que você não é minha família de verdade. Porque quando eu cheguei lá na terra natal, quando eu fiz meus milagres, você com aqueles seus povos todos, vocês não adoravam aquilo que eu estive a praticar lá. Então, quem que estão a adorar são esses meus discípulos que não se param comigo. Qualquer lugar, esses estão a precisar ver todas as coisas que eu estou a praticar, esses é que são testemunhos. Então, esses é que são minhas famílias de verdade. Então, dentro dessas famílias de verdade, onde é que levantou os Judas e Iscariotes para vir e trair Jesus ser crucificado, para acrescentar aquele julgamento que está no Levítico capítulo 20, versículo 9, que diz: quem vai amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe, essa pessoa será julgado à morte, e a própria pessoa será o culpado pela sua morte, porque ele desprezou o seu pai e a sua mãe. Então ele desprezou o seu pai e a sua mãe, se apresentar como um filho de Deus por causa de confiar na magia terrível que ele tinha, a mostrar às pessoas e até as pessoas render. Então para Deus isso não é nada. Logo dali, ele designou aquele morto. E quando ele se reconheceu que assistiu no julgamento, subiu lá na montanha, onde que Jesus orou sozinho, uma noite inteira, Jesus Cristo a rezar para Deus lhe perdoar, não lhe julgar. Chorar, lágrima, cair e secar, começar a cair lágrima de sangue até o amanhecer. O olho estava pesado sem dormir. Mas quando amanheceu, o gajo entrou nas mãos dos sacerdotes, foi crucificado. Então, aí mesmo é onde que a pessoa pode vir ser agraciado com Deus para ver o poder de Deus e o poder de Jesus Cristo. Porque se fosse Jesus Cristo, era Deus, ele não deveria rezar na montanha naquele dia, numa noite inteira. E ele, quando chegava lá, falava aos seus discípulos: calou, sentam aqui, vigiam comigo. Estou a sentir então triste e bem com a grande aflição. Parece que estou para morrer. Ficam aqui, vigiam comigo. O significado que aquele conta, Jesus Cristo não queria. Então, aí mesmo onde que se dividiu aí, poder de Deus e poder de Jesus Cristo. Ali o último ali do morto de Jesus, porque ele apresentava, ele com Deus são um. Mas naquele morto de Jesus Cristo, aí dividiu-se poder de Deus e poder de Jesus Cristo. Moretere wa apuya ukaleke ni hiyo. Ukaleke ni hiyo mahiko otene, amen. Utendere wa mbuja kunungu utameniwe mariko gorope, amen. A paz de Deus esteja conosco para sempre. Amém. Assalamu alaikum wa alaina salam abadan. Amém.